Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Estamos aqui em mais uma breve reflexão nessa madrugada, independente do momento, que você a veja, que ela possa servir para fortalecer a sua fé. E o versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 3, versículo 15, diz assim: Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Glória a Deus, irmãos. O cenário aqui é o batismo do Senhor Jesus, como nós podemos perceber. E João Batista, o seu primo, teve essa honra. Mas a priori, ele questionou. Ele falou: o Senhor que deveria me batizá-lo. Por quê? João conhecia bem ele. João sabia quem ele era. João era da família. Isabel, a sua mãe, era prima de Maria, a mãe de Jesus. E eu creio que eles tiveram grandes momentos na infância, e talvez ele pudesse até ter contemplado coisas que não estão escritas para nós, por meio do menino, do jovem e até mesmo já do homem um pouco imaturo ali com 18 anos, o Senhor Jesus. Não se sabe, não tem como se falar, porque foge daquilo que é a palavra de Deus, e nós sabemos que a palavra de Deus foi deixada como verdade para nós. Tudo isso são prospecções que o irmão Alisson generosamente resolveu aqui compartilhar com vocês, mas que nós não podemos nos apoiar verdadeiramente como fato, como algo que aconteceu. Mas creio que sim, eu creio em todo o meu coração, até mesmo por causa de alguma dessas palavras. Ele não queria batizá-lo, e a resposta de Jesus nos ensina algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês que querem viver promessas. A palavra fala assim, Jesus respondeu: é necessário que seja assim. Irmãos, homens e mulheres de Deus não vão fazer tudo o que querem. Homens e mulheres de Deus não vão fazer simplesmente aquilo que lhe agrada. Vai fazer aquilo que é necessário. Um homem, um varão que cuida da sua casa já aprendeu isso muito bem, que muitas vezes sai até em lágrimas, com cansaço, driblando tudo aquilo que lhe tenta parar, justamente porque sabe que precisa colocar o leite e o pão na mesa para a criança, que não vai parar de chorar, porque se o alimento faltar, sabe que quem é homem não fica com brincadeiras de meninos. Não chega dia de sábado e às vezes se dá o luxo de ir para algum evento, para alguma balada. Não. Estão construindo o seu futuro, estão com a perspectiva em algo melhor. Então fazem aquilo que é necessário. É necessário que seja assim. Essa é a resposta do Senhor Jesus. Homens e mulheres de Deus vão sair com um sorriso no rosto, muitas vezes um pouco depois de ter derramado lágrimas do quarto para o seu Deus, falando: Senhor, eu não aguento mais, me fortalece que eu vou, porque eu preciso fazer, porque é para um bem maior. Faz porque é para um bem maior. E assim foi o Senhor Jesus, e assim Ele nos ensinou. E a palavra diz, fala assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E quem quer viver promessa, irmão, tem que cumprir princípios. Quem cumpre os princípios de Deus, vive promessas. Quem crê que pode esconder ou pode dar uma fugidinha de vez em quando, não vive promessa, irmão. Porque Deus, como diz no livro de Hebreus capítulo 4, que nada passa desapercebido ao olhar do Senhor. E quem já percebeu o olhar do Senhor, quem já tem essa ciência, começa a combater mais duramente o pecado. Tem a consciência de que o Senhor está olhando. Paulo vai dizer: o Senhor me fez espetáculo público, tanto diante de homens como diante de anjos. E muitas vezes nós esquecemos dessas realidades espirituais. Até tentamos esconder. Escondemos do pastor, escondemos do marido o WhatsApp. Às vezes até mesmo ali pagamos um aplicativo espião para saber onde é que ele está, para saber se dá tempo do amante ou da outra pessoa chegar, para a gente poder sair sem ele ver. Mas esquecemos que os anjos e também os demônios veem, e principalmente o Senhor. Então a gente precisa nos atentar justamente a essa verdade, se quisermos viver promessas, fazer tudo aquilo que Deus requer. Eu creio que um dos maiores problemas da humanidade hoje é justamente a falta de posição. Muitos homens e mulheres de Deus querem viver promessas, mas querem colher os frutos da santidade vivendo uma vida de pecado. Eu já ouvi, irmão, minha irmã, mulheres falando: eu vou casar virgem,
porque eu faço só sexo anal e com meu namorado só sexo oral, como se a virgindade da santidade não tivesse sido perdida naquele ato. Muitas pessoas pensam desse jeito. É um homem que diz, eu pago a conta, não tem problema de vez em quando eu sair com a minha secretária, e por aí vai, mas é necessário, se quiser viver uma vida, é uma decisão, irmão, é uma decisão, tem que querer. Não estou aqui obrigando ninguém, só estou dando mesmo, refletindo sobre aquilo que o Jesus falou. Vamos ler novamente, ele fala assim, pois devemos fazer tudo o que Deus quer. Agora perceba, irmão, se ele não poupou nem mesmo seu filho, você crê que ele vai poupar nós com relação da obediência aos princípios? Romanos 8,32 vai dizer isso, que Deus não poupou nem mesmo o seu filho, não nos dará a ele todas as outras coisas também? Então, precisamos aprender sobre isso. E a palavra fala, e João concordou em batizá-lo. E a igreja, e João tipifica a igreja, assim somos nós devemos concordar com aquilo que Jesus está falando. Por quê, irmão? Porque ele desceu do céu, é bem simples, e ele era o Deus que se encarnou, ele não precisava passar por isso, passou para que nós tivéssemos perdão por meio da cruz e do seu sangue, que por meio do seu sangue nós fôssemos purificados de toda a injustiça que o pecado promove, toda a depressão, toda a ansiedade, todo o estresse, toda a doença psicomática, tudo nós podemos nos limpar e nos lavar com o sangue de Jesus. Não, olha, o remédio contra a depressão, o Rivotril, ele pode até trazer um alívio, mas ele não tira a dor de dentro do peito, somente o sangue de Jesus. Então, nós devemos entender isso e começar a levar o Evangelho um pouco mais a sério. Eu quero terminar com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã. Eu quero aqui, Pai, nós queremos apresentar uma resolução, queremos ser resolutos, Pai, em lhe obedecer e ter discernimento, Pai, principalmente sobre aqueles pecados, aqueles que nós não sabemos ainda. O que nós fazemos, queremos que o Senhor nos fortaleça justamente para nós não pecarmos mais, e queremos renunciar a toda a obra das trevas, Pai, que vem por meio das nossas mãos e por meio dos nossos pés, para que nós venhamos a viver uma vida santa junto com o Senhor Jesus. Queremos viver promessas, queremos eternidade, queremos santidade, Pai, e para isso sabemos que precisamos cumprir princípios, mas principalmente nos dê discernimento para que nós venhamos, ó Deus, sabe, a identificar aonde está o perigo, e mais do que isso, sonda o nosso coração para ver se há em nós algum caminho mau. É o que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Meu irmão, quem é que foi os seus passos no chão quando você nem sabia para onde caminhar? Quem é que desceu do céu e se anulou por você? Que Deus abençoe. A paz do Mestre. Tchau, tchau.